Em primeiro lugar, minhas saudações a todos que assistem o vídeo de hoje. Estamos no sábado, então é dia do quadro Resumão Semanal, onde fazemos uma síntese de todos os assuntos que foram tratados durante essa semana. E vamos logo para o trabalho, porque eu sei que os espectadores aqui do Fora de Curva têm muita coisa o que fazer para aproveitar a continuidade desse final de semana. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde nós fazemos um resumo dos principais indicadores do Brasil e do mundo que vão ser divulgados no decorrer da semana, tratamos de dois assuntos. O primeiro, o Ministério do Trabalho liberou os dados da CAGED, que mede as contratações e demissões que ocorreram no Brasil, no caso referentes ao mês de setembro, gerando um saldo que naquele mês foi de 211 mil positivo. Esse é um número legal, um número bastante expressivo, mas é em torno de 25 ou 24,8% inferior ao mesmo período do ano passado. Ele mostra duas coisas. Em primeiro lugar, existe sim, a partir de setembro, uma sazonal aceleração do emprego brasileiro por conta, inicialmente, da indústria, depois de serviços e comércio, direcionado às festas do final de ano e, muito recentemente, alguns anos atrás, reforçado pela questão das vendas do Black Friday. O segundo assunto que foi tratado no vídeo disse respeito a um troca-troca de apoio político por cargos no governo federal entre a presidência da República e o Centrão. Foi rifado nesse sentido a Caixa Econômica Federal, várias posições em ministérios, e isso causou revolta até dentro da base do governo, que não queria dividir essas fontes de recursos, fontes de riqueza, a partir dos nossos impostos. A questão de fundo é a seguinte: negociação política é uma coisa legítima da democracia, mas a negociação ela ocorre, pelo menos na maior parte dos outros países, em primeiro lugar, a partir da confluência, da coincidência de teses em relação à gestão pública, em relação ao futuro da sociedade. E não foi esse o caso. As pessoas envolvidas nesse processo não estão nem aí porque prometeram nas eleições, ou então pelo seu pensamento de gestão pública, linha política. Eles queriam mesmo era teta no governo, e foi isso negociado. Eu considerei naquele momento uma imoralidade. Não é surpreendente, porque isso ocorreu em vários governos nas últimas décadas, mas realmente é uma questão revoltante. Mais revoltante ainda é que essas coisas são divulgadas pela imprensa, todo o Brasil sabe, e não há mais indignação nesse sentido, o que deveria haver. Assim, gente, os governos estabelecidos perdem pelo menos parte da sua legitimidade. E a eventual oposição, no momento em que negocia ideias por cargo, também perde a sua propriedade de questionar o que o atual ou os futuros governos estão ou estarão fazendo. Na terça-feira, iniciamos o vídeo abordando a queda do desemprego para 7,7%. Era uma coisa já esperada, antecipada, em função de estarmos falando a respeito do mês de setembro, quando a empregabilidade aumenta. E o segundo ponto, que foi realmente mais relevante daquele dia, disse respeito às rusgas que estão começando a ficar evidentes entre o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, e esse ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em função do orçamento do ano que vem, 2024. O que acontece, gente? Para negociar um déficit ou um potencial de déficit acima de 200 bilhões de reais em 2023, que parece que vai ser cumprido, o que é uma coisa muito ruim para o país, foi necessário jogar no lixo a lei de responsabilidade fiscal, que foi um dos eixos principais que estabilizou a moeda brasileira depois dos períodos de hiperinflação. Isso foi fundamental para o Plano Real dar certo. Bom, o Congresso aprovou essa flexibilização, que eu acho que é bem mais que isso, conquanto em 2024 o déficit primário do Brasil fosse zero. Ou seja, o governo ia gastar apenas o que arrecadasse. Mas o presidente da República, numa declaração naquela terça-feira, afirmou que isso não vai ser obrigatoriamente assim, porque ele não quer contingenciar, especialmente no início do ano, os orçamentos dos ministérios,
por conta do tratado feito lá no final de 2022 e início de 2023, para aprovação do orçamento. Ao saber disso, o ministro Haddad, que foi o grande negociador desse acordo, ficou um tanto quanto inconformado e, aparentemente, não sei se foi domado ainda pelo Partido dos Trabalhadores, ele se mostra na oposição dessa maior liberalidade de gastos. O que nós podemos dizer que é verdade? Quando Haddad criou o tal do arcabouço fiscal, que muitos chamam de calabouço fiscal, e que baseou esse déficit zero em 2024, ele imaginava um crescimento da arrecadação em função da melhoria do quadro da economia, no momento em que o Partido dos Trabalhadores e seus aliados assumissem o poder. Não foi isso que aconteceu, exatamente o contrário. A economia estava desacelerando em termos de arrecadação, inclusive caindo. Aí essa frustração levou ainda mais à previsão de déficit de 2023 e muito provavelmente não vai dar condições para fechar as contas em 2024. Mesmo assim, acordo é acordo. Seria a oportunidade de o país, de o governo brasileiro fazer uma reforma administrativa, reduzir seu custo, mas não é essa a intenção da chefia do Poder Executivo. Ainda num próximo comentário a gente vai voltar a esse assunto. Na quarta-feira, em termos de informação econômica, foi o dia no qual o IBGE divulgou a produção industrial brasileira. Houve um pequeno crescimento de 0,1% no total das indústrias do país em setembro, frente ao mês anterior, agosto, portanto, mas eu tenho insistido na comparação apenas da indústria de transformação, porque a extrativa mineral, que é o outro grande grupo de indústrias do Brasil, ela baseia toda a sua atividade em questões predominantemente externas. É a China importando mais ou menos minerais, e no caso, pela reativação da economia chinesa, houve sim mais vendas externas de minério de ferro, e isso gerou um forte impacto no resultado geral. Mas indústria de transformação, ou seja, aquela que pega matéria-prima, pega insumos para produzir outras mercadorias, bens de consumo duráveis ou não aqui no Brasil ou eventualmente até no exterior, ela novamente ficou no vermelho, teve resultado negativo em setembro, e eu chamei a atenção que isso não é uma questão conjuntural, mas sim estrutural. Hoje, a indústria brasileira produz menos do que há 10 anos atrás. E se eu ampliasse esse cálculo, fosse lá para a década de 80, década de 90, talvez o resultado não fosse mais animador. Existe sim a necessidade de uma nova e verdadeira política industrial no Brasil, envolvendo não só a questão governo, com redução de impostos, redução do custo Brasil, de burocracia, assim como nas áreas da educação e da própria mentalidade das lideranças empresariais do setor, que ainda defendem, por motivos bastante rasos, o protecionismo aqui no país, que é um dos principais fatores que vem fazendo com que as nossas fábricas sejam cada vez menos competitivas em termos globais, e isso não dá para continuar assim. Na quinta-feira eu desenvolvi um tema que para mim foi muito curioso, recomendo que todos os espectadores do Fora de Curva assistam isso, mas não teve muita atração. Foi um vídeo mais longo, tratando da relação em que existe entre o juro interno do Brasil, a Selic, a taxa básica de juros do nosso país, com a disputa geopolítica pelo domínio global entre, atualmente, China e Estados Unidos. Coloquei bem claro que se os norte-americanos aumentam a sua taxa básica de juros, isso faz com que o Banco Central aqui do Brasil não tenha tanta liberdade para reduzir a Selic, porque temos moedas concorrentes. Mas isso não tem acontecido por um fator avaliado atualmente pelos norte-americanos como mais importante, que é não perder a corrida econômica para a China em função da corrida armamentista. Se eles aumentam juros lá, mesmo com uma inflação acima do normal, o que acontece? O crescimento econômico desacelera ou até fica negativo, cai a economia, fazendo com que os chineses avancem mais em termos de geração, de crescimento do seu produto interno bruto, eventualmente ultrapassem a economia norte-americana, e isso significaria comparativamente mais recursos para investimentos militares, onde os Estados Unidos ainda têm ampla vantagem. Esse é basicamente o resumo, mas tem muito mais elementos no Fora de Curva de quinta-feira, que o título foi Como os juros do Brasil dependem da corrida armamentista. Vou fazer propaganda de novo, vale a pena assistir.
E finalmente ontem, na sexta-feira, eu reuni alguns elementos muito gritantes na atualidade e fiz uma análise prévia do que nos espera em termos econômicos em 2024. E não são coisas nada agradáveis, gente. Olha só, está tramitando no Senado a reforma tributária, a primeira parte dela dizendo respeito aos impostos sobre o valor agregado sobre consumo. Inicialmente a previsão era de uma alíquota geral de 25%, mas as exceções a certos setores, certos grupos empresariais, está fazendo com que, na compensação, esse imposto sobre consumo possa chegar, a partir de 2026 em diante, a 27,5%. Isso significa que nós estaríamos pagando os impostos sobre consumo mais elevados do mundo. Isso não afeta diretamente 2024, mas indiretamente sim, porque tal situação, evidentemente, detona com as expectativas de investimento, especialmente externos, em um país que vai cobrar os impostos mais caros do mundo. Até investimento interno passa a não valer a pena por conta dessa grande parte da renda dos brasileiros a mais que vai ser retirada do mercado e para os cofres públicos para gastar em obras que a gente não sabe direito o que é. E no mesmo dia, um pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio da Silva, deixou muito claro para os ministros da área de infraestrutura, da área de obras civis, para pisar em fundo, porque ele quer ver obras. Obra significa, segundo ele, governo trabalhando. E isso significa, na visão da gente, mais e mais gasto público em construções que eventualmente não tenham um motivo muito claro. Gente, lógico que infraestrutura é importante, mas tem que ser planejado. Não pode ser simplesmente mostrar para o público que está construindo alguma coisa e depois, como aconteceu milhares de vezes, essas obras ficam abandonadas, jogadas ao léu e é dinheiro público jogado fora, repercutindo isso aonde? No déficit público de 2024. Déficit público gera como resultante, não preciso lembrar, falo várias vezes sobre isso, especialmente déficit primário, inflação, necessidade de mais arrecadação de impostos e, por fim, recessão. E a recessão em países latino-americanos normalmente faz com que os governos tentam intervir no mercado e aí o desastre piora. É estagflação, recessão com elevadíssima inflação. E finalmente, naquele dia, até era o primeiro assunto, eu citei novamente o rompimento do presidente Luiz Inácio da Silva a respeito do acordo feito para zerar o déficit público de 2024, que evidentemente não vai ser cumprido. E como ficou bem claro, pelo menos na minha opinião, há quem tenha divergências em relação ao que falo, tem que ser respeitados, tem que ser ouvidos e depois ponderado quem tem razão ou não. Isso vai significar um verdadeiro flagelo para o Brasil se não for mantido o acordo de equilíbrio fiscal em 2024. Então, gente, para concluir, a semana foi muito atribulada, não teve notícias, não teve indicativos muito bons, especialmente para 2024, mas mesmo assim nós não podemos deixar de ficar olhando o presente e o futuro com um olhar nas eventuais oportunidades que podem vir a acontecer. Porque até hoje, em qualquer lugar do mundo, a não ser na Coreia do Norte, em Cuba e na Venezuela, sempre, mas sempre a imprevisibilidade dos mercados acabam superando as grandes besteiras que os governos fazem no sentido de limitar o desenvolvimento. Mais cedo ou mais tarde, esse autoritarismo econômico e também político acaba sendo rompido e as coisas tendem a voltar à normalidade. Só que nesse período muito pouco inspirador, perdemos muito, mas muito tempo. Um excelente final de semana a cada um de vocês. Antes disso, não esqueça de deixar o like, o compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos e as pessoas que assistem Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite aqui para se inscrever no canal. Gente, continuando ou finalizando, uma excelente continuidade de final de semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.